prosseguindo a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná, nós vamos conversar agora com o ex-governador Roberto Requião, que ontem ele esteve no litoral do Paraná fazendo visitas a amigos, simpatizantes da sua candidatura, visitando Paranaguá e outras cidades aqui da nossa região. Primeiro, agradecer a sua presença, falar da satisfação que temos em recebê-lo aqui, de ouvir as suas propostas, o senhor que tem larga experiência, né, em termos de governo do Paraná, e gostaria de, primeiro, que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está a receptividade à sua candidatura, e como é que foram os contatos aqui na nossa região. Bom dia. Claudino, eu só tenho amigos por aqui. Sou amigo dos portuários, pelo que eu fiz já em Paranaguá. Vamos tentar pensar no que aconteceu quando eu fui governador? Eu fiz o hospital regional. Eu fiz a biblioteca pública. Em parceria com o prefeito, eu fiz o hospital municipal. Quando eu assumi, os caminhões atolavam em Paranaguá por causa do calçamento precário. Eu calcei Paranaguá com concreto para dar fluidez ao porto. Eu acabei com as filas do porto, porque eu fiz a previsão pela internet dos caminhões que chegavam, não teve mais aquela barbaridade. Eu reconstruí o porto. O terminal dos caminhões, que era uma verdadeira vergonha de prostituição, se transformou numa coisa decente para atender decentemente as pessoas que usavam o Porto de Paranaguá. Eu fiz o Porto de Paranaguá servir a cidade de Paranaguá e o Paraná. Eu construí um terminal líquido de álcool. Você sabe que querem vender o terminal hoje e privatizar? Esse terminal servia para quê? Para apoiar a produção alcooleira do estado do Paraná com fretes baratos para exportação, não só para fora do país, mas para outros estados também. Hoje, se ele for privatizado, vai custar o dobro, que é o que custa um terminal privado. O Porto virou um cabide de emprego, não é mais do Paraná, não é mais de Paranaguá, é um negócio de um grupo de pessoas cheio de interesse. Eu diversifiquei a carga do Porto de Paranaguá para não ser só graneleiro, para dar apoio à estrutura de crescimento industrial do Paraná e da região sul do Brasil. Acabou isso tudo. Eu fiz o Hospital de Paranaguá, regional, eu fiz o Hospital Municipal e fiz um hospital em Guaraxaba, que levou o nome da minha mãe. Eu fiz 44 hospitais no Paraná inteiro, para levar a saúde pública aonde as pessoas moram. Eu criei as clínicas da mulher e da criança, 340 clínicas. Construí 100 ou 200. Eu saí do governo, acabou. O que existe em Paranaguá depois que eu saí do governo, feito pelo governo do estado? Nada. Eu aqui em Paranaguá reduzi o imposto das pequenas empresas de 18% para 2,5%. E as microempresas não pagavam nada, só tinham uma exigência: garantam o emprego e o salário dos trabalhadores. Eu estava começando um grande projeto de industrialização do porto, das coisas que chegavam no Brasil para ser montadas, para dar emprego para burro. Acabou, não tem mais nada. Então, o que eu digo a você é que não existe governo no Paraná. O que acontece aqui em Paranaguá, acontece no estado do Paraná inteiro. Eles dão isenção de impostos para as grandes empresas secretamente. Sabe quanto, Claudino? 17 bilhões de reais. Mas cobram pesadamente de uma pequena loja em Paranaguá ou qualquer município brasileiro. É um governo que não tem identidade com a população, não tem solidariedade e amor com as pessoas. É um negócio. Venderam a Copel Telecom. Nós estamos pagando a tarifa mais alta de água e energia elétrica da história, com lucros extraordinários para a Copel, distribuído para os acionistas privados que não moram no Brasil e não são sequer brasileiros. Eles nem sabem onde fica o Paraná. Investiram nesses fundos de investimento da Bolsa de Nova York. Aqui um compromisso que eu assumo com você, Claudino. Ganho a eleição e ponho todos os diretores e administradores do Estado, na Copel e na Sanepar, na rua, e os presidentes. E bota essas empresas novamente trabalhando para o Paraná, não para negócio, para mercado e para trambique. Moralizo isso. Estamos conversando com o ex-governador Roberto Requião, que está visitando o litoral do Paraná. Ele fez um resumão
da sua passagem como governador do nosso estado. Eu gostaria, governador, com o seu poder de síntese também, se o senhor falasse um pouquinho dos projetos, né? O senhor já tem uma marca, o seu trabalho é reconhecido, inclusive, pelos seus adversários, mas eu gostaria que o senhor fizesse um resumão. O que esperar do Requião governador? Um governador voltado para os paranaenses. Eu serei governador em nome do povo do Paraná, dos trabalhadores, dos nossos empresários. Eu não vou fazer favores para multinacionais que vêm aqui totalmente mecanizadas, robotizadas, não dão emprego e não pagam imposto. Eu garanto a você que, como já foi no passado, no meu futuro governo, nenhuma multinacional terá uma vantagem que não seja dada a uma empresa paranaense também. Eu vou baixar os impostos das empresas para garantir emprego, vou trocar imposto por emprego. Eu vou fazer voltar ao que era o sistema de saúde regionalizado. Eu vou reativar clínicas da mulher e da criança. Eu vou contratar médicos e enfermeiros, que não se contrata médico e enfermeiro desde que eu saí do governo. Os hospitais não têm remédio, não tem médico, não tem enfermeiro, estão totalmente paralisados. Eu vou botar o Paraná em ordem. Eu vou jogar na industrialização e na geração de emprego. E vou baixar a tarifa de energia elétrica, que garante a tarifa baixa, a qualidade de vida das pessoas e possibilita que as empresas possam funcionar sem quebrarem. Na questão da energia elétrica, o senhor já teve, inclusive... Já fiz isso uma vez, né? Congelei por 8 anos, vou fazer de novo. Não é possível que uma empresa sirva para roubar o consumidor e ferrar o empresário paranaense para dar lucro. Você sabe para quem, Claudino? Policiais e bombeiros de estados norte-americanos, fundo da Ford, da Caterpillar dos Estados Unidos e do Canadá, fundos de pensão de estados norte-americanos, e nós estamos ferrando a população com custos de tarifa absurdos para dar lucro lá fora. Isso é uma imoralidade, é uma questão de polícia. Você sabe que eles estão privatizando a base do ensino? Os funcionários da base do ensino, do chão da escola, eram contratados diretamente pelo Estado. Eles custavam 300 milhões por ano, nas escolas todas que nós temos no Paraná. Eles privatizaram. Subiu de 300 milhões o custo para 500, mas os funcionários continuam ganhando uma miséria, 200 e tantos milhões de reais a mais no bolso de empresários que são os donos e exploradores das pessoas que trabalham. Isso é uma imoralidade. Eles resolveram privatizar o agente penitenciário, Claudino. E a empresa que ganhou a licitação vai receber por mês, por agente, 22 mil reais. O agente ganha 2.100. Não é um caso de polícia, Claudino. Esse é o governo do Ratinho. Eu quero afastar isso do Paraná. Eu quero preencher o vazio e fazer o Paraná ter de novo um governo para a população, para o desenvolvimento, para o emprego, para o progresso e para o crescimento sustentável, decente. Roberto... Eu protegi a natureza, Claudino. Eu plantei 113 milhões de árvores na beira dos rios, dos lagos do Paraná. Hoje não existe mais nada, nós somos o terceiro maior predador da natureza do mundo. E o rato vai a Foz do Iguaçu e tira fotografia do lado da ponte, como se ele tivesse feito. Aquela ponte foi feita por Itaipu, ou seja, paga pelo Brasil e pelo Paraguai. E Itaipu está investindo no Paraguai e no Brasil. A boiadeira foi feita por Itaipu. O contorno de Cascavel, Itaipu. Agora, Itaipu não tinha uma equipe para fazer licitação de obra. Fez um acordo com o governo do Paraná, fizeram a licitação. Não há obra, não há nada. É só tentativa de venda. Agora, o rato disse que acabou com as mordomias do Estado, que ele vendeu o avião do Richa. Ele só não diz quanto ele paga de verba de publicidade para o pai dele. Eu tenho uma informação até junho do ano passado, já tinha ido cerca de 20 milhões para o ratão. Para o pai. Ele vendeu o avião que o Richa andava. Ele disse que não deixa usar mais a Granja do Canguiri, onde tinha uma casa para o governador fazer reuniões lá. Mas ele está dando dinheiro para o pai. Todas as pequenas rádios do Paraná recebem isso, vocês sabem melhor do que eu, dinheiro do Estado, para não criticar o governador e não me deixar falar.
Mas hoje eu tenho essa oportunidade aqui com você e já tive outras vezes. O Garita é meu amigão. Mas a minha dificuldade é muito grande. Eu fui agora dar uma entrevista na TV CI. Me deram 8 minutos. Quanto é que eles recebem por mês do governo do Estado? Tem ideia? O Beto Richards que pagava 120, agora parece que eles recebem 70. E ficam constrangidos de dar oportunidade para o diálogo, para o debate e para a democracia. Nós temos que acabar com essa mordomia safada de dar isenção de imposto para empresa milionária, para tubarão da economia e botar dinheiro no bolso do pai. Eu falei em cerca de 20 milhões de reais até junho do ano passado para o Ratão e para a televisão. Mas e as rádios que o Ratão tem no Paraná inteiro? 104 outorgas de antena de rádio. Então há uma dominação disso aí. Você sabe que nós fizemos antes de ontem o maior comício da história do Paraná, em Curitiba. Nós organizamos, eu sou candidato ao governo do Estado, trouxemos o Lula. Foi o maior comício da história. A Globo foi lá e filmou. Sabe o que ela pôs no ar? Lula esteve em Curitiba e foi acompanhado por companheiros do PT. Não disseram que o organizador era meu, que o comício era meu, que eu trouxe o Lula, que eu estou apoiando porque acredito que ele vai ajudar a mudar o Brasil, e puseram no ar sem uma referência a mim. Quantos milhões a Globo está recebendo do Estado? É a pergunta que eu deixo. Como é que podem fazer uma coisa dessa, Claudino? Eu sou jornalista, como você. A primeira rádio do Paraná foi fundada pelo meu avô, Euclides Requião, com alguns amigos, Epaminondas Santos. Chamava-se PRB2, Paraná Brasil 2. Era a segunda rádio do Brasil, a primeira rádio nacional. E cá entre nós, naquela época, ninguém tinha rádio para escutar a PRB2. Mais tarde, eu fui da latinha também, como você. Eu tinha um programa na PRB2, mas já não era do meu avô. Meu avô morreu antes de eu nascer. E eu tinha um programa lá que era o mais ouvido do Brasil. E eu jogava pesado, denunciando os corruptos, batendo duro. E eu acabei com o programa porque todo dia eu tinha uma ação judicial. Eu não perdi nunca nenhuma, mas eu não tinha mais o que fazer na vida a não ser responder essa bobajada. Então eu desisti do radialismo, entrei na política para consertar o Paraná e dar um sentido à minha e à vida das pessoas. Estou na linha do Papa Francisco hoje. É o meu líder no mundo. Estamos conversando com o Roberto Requião, ele é candidato ao governo do Paraná. Você falou nesse comício, monstro, comício show que aconteceu em Curitiba. Como é que o senhor está analisando, com toda a sua experiência, a campanha do Lula aqui no nosso estado? Vamos ganhar a eleição no Paraná, tenho certeza disso, e o Lula será eleito no primeiro turno, na minha avaliação, com 60% dos votos válidos, não da totalidade, dos válidos. Vai acabar essa farra de destruição do Brasil, de entrega do petróleo, da água, de direito de trabalhador, de empresas pagando impostos absurdos, enquanto as multinacionais nadam de braçada, sem despesa alguma, com o sofrimento dos trabalhadores que perdem direitos e aposentadoria, assistência médica, assistência de qualquer espécie, que é uma conquista do Ocidente dos trabalhadores. O Biden, presidente dos Estados Unidos, outro dia foi para uma rede de televisão e disse o seguinte: americanos se sindicalizem. Não existe uma conquista de um trabalhador que não tenha sido gerada na luta sindical. É o que eu digo aqui também. Precisamos enfrentar essa gente. Eles querem polícia para bater no povo que protesta, bater nos médicos, nos enfermeiros, nos policiais, nos trabalhadores que estão sendo sacrificados sem direito algum. Eu quero polícia de prevenção ao crime e não de repressão em cima dos direitos sociais. Nós consertamos isso em 6 meses, tenho certeza. Fizemos uma vez, fazemos outra e faremos melhor. Ex-governador Requião é o entrevistado de hoje no Rede Notícias. Gostaria de fazer um questionamento para o senhor com relação ao segundo turno. Num segundo turno aqui no Paraná, quem o Requião teria como aliados na sua avaliação? Eu teria como aliado o povo do Paraná, os trabalhadores, os empresários paranaenses. E os meus adversários são os que financiam o silêncio da Globo no maior comício que se fez no Estado, em que o meu nome foi ocultado.
E, bem, nós temos mais quantos minutos? Nós temos mais 5 minutos. Governador, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem, porque o senhor conhece como poucos, né, a nossa região, sabe bem o que o litorâneo precisa, o que o litorâneo realmente quer. Eu gostaria de deixar o nosso microfone democrático à sua disposição, para o senhor passar a sua mensagem, para o senhor defender a sua candidatura, enfim, ficasse à vontade aqui na Ilha do Mel FM. Nós não temos dinheiro do governo não, viu? Minha gente, um governador tem que ter identidade com a população e solidariedade. Ele tem que estar na linha do Papa Francisco, que diz que a política é a forma mais alta e nobre de caridade. Porque um político de verdade abre mão de sucessos pessoais para servir ao conjunto da população. Eu sou assim, faço política por isso. Eu comecei a minha vida como um pequeno agricultor rural. Cresci, fui advogado, sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, sou planejador urbano formado pela Fundação Getúlio Vargas, fui governador, mas eu acho que a vida tem que ter um sentido. O pessoal que quer se vangloriar porque o pai comprou uma televisão, vai acabar sendo enterrado na avenida principal do cemitério. Não deixa legado algum. Nós temos que utilizar o que nós aprendemos, a nossa formação, o nosso crescimento intelectual, para mudar a vida do povo, como o Lula fez. O Lula era um menino de Caetés que morou em Garanhuns. O pai morreu, a mãe botou num caminhão boia fria e de caçamba aberta, numa semana foram a São Paulo. E ele foi ser mecânico, torneiro mecânico. Ele cresceu no movimento sindical, ele passou fome. Ele morou num quarto que tinha uma pequena cozinha com 13 pessoas. Ele sabe o que é passar fome. Desempregado, ele sabe empregado o que é viver com um salário que não dá para sustentar ninguém. Mas ele foi crescendo no movimento sindical. E na ditadura militar, o Lula, de repente, não mais que de repente, comanda aquela greve das multinacionais que queriam sacrificar os trabalhadores metalúrgicos, vai para frente daquilo, vence e mantém o emprego e as vantagens dos trabalhadores, funda um partido e chega à presidência da República. O Lula que eu apoio hoje é diferente do presidente da República, porque o Lula desde criança vem crescendo intelectualmente, em conhecimento, e com essas prisões, a prisão injusta dele, a patifaria que o Sérgio Moro fez, ele aprendeu que queriam vê-lo na cadeia para entregar a Petrobras, para entregar a soberania brasileira, para poder transformar o trabalhador num objeto sem direito algum, sem aposentadoria. O Lula cresceu. Ele, como eu, é um nacionalista. Eu tenho uma esperança danada de que o Lula possa começar de novo a abrir o processo democrático de discussão política no Brasil, para que a gente cresça no processo civilizatório, que o povo seja valorizado, e não o Brasil, um país colonial, semi-escravizado, de gente sem direito, sem salário, sem condição de emprego. É a minha esperança. Para mim é mais importante a eleição do Lula que a minha mesmo. Mas eu faço aqui em Paranaguá, pelas torres transmissoras da Ilha do Mel, um apelo. Estou pedindo apoio e voto. Vamos acabar com esse governo que não existe, devolver o porto para os paranaguaras, lembrar que quando eu fui governador, Paranaguá tinha governador, tinha investimento e não tem mais nada. Ele só tem uma rede de rádio e de televisão para mentir sistematicamente e tentar calar a minha voz, que é a voz do povo, a voz de processo, de protesto, a voz das pessoas que não concordam em serem semi-escravizadas. Estou pedindo apoio e voto para voltar ao governo do Paraná. E tenho certeza que o litoral terá um governador como já teve no passado. Minha família entrou, o lado italiano da minha família entrou por aqui. Minha avó nasceu aqui 15 dias depois do nono e da nona chegarem da Itália. E eu tenho um apreço enorme pela região. Serei um governador pananguara. E eu faço aqui um apelo ao prefeito. Eu anunciava no mundo, quando fui presidente da Eurolat, em Bruxelas, que o melhor pastel do planeta Terra era do mercado municipal. Eu tive algumas vezes lá, já não é tão bom. Vamos melhorar isso, minha gente. Paranaguá está no nosso sangue e eu tenho uma vontade danada de, como governador do Paraná, vir comer o meu pastel no mercado municipal e que ele seja tão bom quanto sempre foi no passado.